Hoje eu vou revelar para você segredo que só os meus mentorados sabem, gatilhos que eu utilizo no meu operacional. Então já manda esse vídeo para o seu amigo que gosta de day trade, que opera também no mercado, e já deixa o seu like. Bora pro vídeo. Então bora pro conteúdo, vou apresentar agora para vocês 3 gatilhos que eu utilizo muito no meu dia a dia, no meu operacional. Se vocês combinarem com a leitura certa, com o contexto certo, eu tenho certeza que vocês vão tirar bons proveitos deles. Então, bora pro gráfico. Vamos lá. Vou começar com um gatilho que eu gosto bastante, que nós chamamos ele de caixa de presente, que ele realmente é um presente quando ele aparece no contexto certo. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente alguns exemplos dele. Vamos lá. Caixa de presente. Como que funciona esse gatilho? Bem simples. Quando nós temos martelos de reversão. O que é martelo de reversão? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Todo renko que promove a reversão do movimento, olha só, ele estava caindo, virou para cima, virou para baixo, para cima, para baixo. São martelos de reversão do movimento. Então, quando ele cai aqui, eu tenho o primeiro martelo de reversão, martelo de alta. Segundo martelo, terceiro, quarto, quinto martelo. Quando eu tenho no mínimo 4 martelos de reversão, formando uma caixa, a nossa caixa de presente, o lado que ele abrir é a tendência dele estourar, dele andar. Então, nesse caso, a compra seria aqui, no fechamento deste renko aqui. E nós estamos falando aqui de um movimento que teve até aqui em cima subiu mais, mas até aqui 11 pontos no dólar. Então, esse é o gatilho caixa de presente. Entenda que esse renko aqui, ele tem pavio. Mesmo que o pavio fosse maior, ele não é martelo de reversão. O primeiro renko que conta para formar no mínimo os 4 é esse verde. Sempre os renkos de reversão, que são os martelos. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Aqui nós temos outro. Ó. Ele veio, trabalhou lá no topo, caiu, quebrou a estrutura, subiu. Um martelo verde, vermelho, verde, vermelho. 4 martelos de reversão. Caixa de presente. Abriu para baixo, venda. Então lembre, entendendo contexto, leitura, estrutura, e esse vai ser o time, o seu gatilho de entrada na operação. Olha o quanto o ativo subiu. Então, ele estava pedindo uma correção e era um gatilho de venda. Então, primeiro gatilho, caixa de presente. Agora vamos para o nosso segundo gatilho que eu quero mostrar para vocês, que é um renko de continuidade. Júnior, o que é o renko de continuidade? Vamos lá. Renko de continuidade é todo aquele renko que ele supera a mínima do renko anterior ou, no caso para venda, ele supera a máxima do renko anterior. Aqui nós temos um renko de continuidade, ó, superou a máxima do anterior, fechou para baixo. Então ele tende a continuar o movimento. É em qualquer renko de continuidade que eu utilizo como entrada? Não. Eu gosto de utilizar os renkos de continuidade que dão no início do movimento. Então eu tenho o primeiro renko, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto renko deu renko de continuidade. Já está muito longe do início do movimento que foi aqui. Então eu gosto de pegar no início do movimento os renkos de continuidade. Exemplo hoje. Hoje eu peguei essa operação aqui no dólar. Inclusive postei no Instagram o vídeo dela. Eu vendi aqui dólar. Por quê? Renko de continuidade. Ele superou a máxima do renko anterior, fechou para baixo e deu venda. E olha só, agora vamos um pouco para o índice. No índice, ele acabou de nos dar também uma compra por renko de continuidade. Eu tenho o movimento 1, eu tenho a formação de uma bandeira de alta e aqui o que eu tenho? Renko de continuidade. Ele superou a mínima do renko anterior e fechou para cima para ir ativar a bandeira. Então ele nos deu uma compra aqui, foi lá e pagou. E esse movimento aqui, até o momento, ele chegou a pagar quase 800 pontos. E se você ainda não entende sobre o padrão bandeira, a figura no gráfico, vou deixar um vídeo aqui para você já entender mais sobre esse padrão e como utilizar ele a seu favor. Beleza? Continuando aqui, vamos lá. Vou pegar outro exemplo aqui para mostrar para vocês. Temos aqui, ó. Olha só, renko de continuidade. Ele supera a mínima do renko anterior e fecha para cima. A compra é no fechamento dele. Lembrando, contexto, estrutura certa. Esse é apenas o gatilho, te mostrando o melhor ponto ali de você entrar naquela direção que você já tinha compreendido que o mercado tendia a seguir. Perfeito? Então esse é o nosso segundo gatilho. Agora vamos para o terceiro gatilho.
Vamos lá. Mas antes aqui de explicar o terceiro gatilho, que para mim é um dos mais tops, porque além de me ajudar a entrar na operação, ele também me auxilia muitas vezes em alavancar a operação. A operação já está andando para a minha direção, já está indo a favor do meu movimento e eu coloco mais contratos utilizando esse gatilho. Então, mas antes de explicar ele de fato, que eu já vou explicar ele, te passar um recado extremamente importante. Se você quer se profissionalizar mais nesse mercado, estar acompanhando traders profissionais que ganham dinheiro de forma consistente nesse mercado, eu quero te dar a oportunidade de conversar com um dos meus traders de forma gratuita, online, você não vai pagar nada, simplesmente para nós entendermos a sua dificuldade e você entender como que funciona a MyGame, todo o nosso processo de acompanhamento, todo o nosso processo de ensino aqui. Se você tem interesse em saber mais como funciona a MyGame e de conversar de forma individual com um dos meus traders profissionais, basta você clicar no link que está na descrição, que eles vão marcar com você essa call e vão te ajudar ainda a entender aonde estão seus pontos de melhoria ali para você performar no mercado financeiro no day trade. Então agora, bora pro terceiro gatilho. Então o terceiro gatilho eu gosto de chamar ele de Yin Yang. Vamos lá, vou mostrar ele aqui no gráfico para vocês. Quando ele aparece no meio da operação, eu gosto bastante de utilizar ele para alavancar a operação para frente. Aqui nós temos um, ó. Eu já vou mostrar um no meio de uma operação que ele ajuda na alavancagem. Aqui seria para entrada. A Yin Yang funciona quando eu tenho um Renko martelo, lembra martelo de reversão, com o máximo de pavio. E o próximo ele reverte formando martelo, também promovendo o máximo de pavio. Então nós temos o seguinte formato, olha só. Nós temos o seguinte formato. E pessoal, não vem dizer que não é igualzinho porque é idêntico, olha só. Parece que fui eu que inventei e criei, foi igualzinho. Então por isso que eu botei o nome de Yin Yang. Quando eu tenho dois martelos um do lado do outro formando o máximo de pavio. O máximo de pavio. Então a compra seria aqui. Ele vai, martelo para baixo com o máximo de pavio, martelo para cima com o máximo de pavio, compra. Mas, Júnior, é quase o máximo. Não é Yin Yang. Tem que ser o máximo de pavio. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Aqui nós temos um gatilho de venda da nossa estratégia. Ele caiu. Máximo de pavio, Yin Yang, venda. Então é um padrão de continuidade de movimento. Ele aparece na continuidade, olha só. Eu estou em um movimento de queda, martelo com máximo de pavio, martelo com máximo de pavio, venda. Martelo com máximo de pavio, martelo com máximo de pavio, venda. E ainda formou uma caixa de presente de venda também aqui, que eu acabei de explicar. 1, 2, 3, 4 martelos, abriu para baixo, caixa de presente também. Então são esses três gatilhos que eu queria ensinar a passar para vocês hoje. É o gatilho caixa de presente, é o gatilho renko de continuidade, quando ele supera a máxima ou a mínima do renko anterior. E o que é o renko de continuidade? Ele nada mais é que um pullback, uma retração no fractal menor. Se você pegar um renko de continuidade no 3R do dólar e botar no 2R, você vai ver que naquele momento ele promoveu um pullback, uma correção. Se você pegar ele no 20R do índice, você vai ver que lá no 10R do índice, ele fez um pullback, uma correção. Então você está pegando a correção do fractal menor, observando o maior pelo renko de continuidade. Então caixa de presente, renko de continuidade e o terceiro gatilho, tanto para entrada quanto para adicionar contratos no meio da operação, é o gatilho da Yin Yang. Espero que você tenha gostado, entendido esse conteúdo. Caso restou alguma dúvida, ficou com alguma dificuldade, manda aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. E aproveite também, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para receber em primeira mão todo o conteúdo que nós postarmos aqui. Perfeito? E já encaminhe também para aquele seu amigo que gosta de day trade. E para te ajudar a contribuir mais ainda com você, eu já vou deixar outro vídeo aqui em cima no card para você assistir na sequência sobre bandeira. Eu tenho certeza que vai te auxiliar demais essa visão sobre a bandeira junto com os gatilhos que eu acabei de te ensinar. Um forte abraço e bora pro game!